Neste vídeo falaremos sobre a situação humanitária em Gaza com base em relatórios de janeiro de 2026. Depois de 15 meses de conflito, a gente vai analisar o impacto devastador na região e, mais especificamente, o que está acontecendo com uma das suas comunidades mais antigas. Olha, essa frase é forte, né? À beira da extinção. É uma citação que aparece várias vezes nos relatórios que baseiam essa nossa análise, e ela é importante porque coloca a questão não só como uma crise humanitária geral, mas como uma ameaça real à existência de toda uma comunidade histórica. Bem, o nosso roteiro para entender isso vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ter uma dimensão do cenário geral da devastação em Gaza. Depois, o foco vai para a comunidade cristã. Em seguida, a gente examina a resposta internacional, as barreiras para a ajuda chegar e, por fim, a gente junta todos os dados para ter uma conclusão. Para a gente conseguir entender qualquer parte dessa história, a gente precisa primeiro entender o todo. Então vamos começar com os dados que mostram a verdadeira escala da crise humanitária na região. E os números são bem pesados. Os relatórios de janeiro de 2026 indicam mais de 71.400 mortes de palestinos depois de 15 meses de conflito. E sobre deslocamento, os dados apontam para 1,5 milhão de pessoas forçadas a deixar suas casas. Isso numa população total que era de 2.400.000. É mais da metade de todo mundo. Em termos de infraestrutura, a estimativa é que 70% do território de Gaza foi simplesmente destruído. O custo para reconstruir tudo isso? Algo em torno de 70 bilhões de dólares. É um número absurdo. Agora, o que é realmente impressionante nesse slide é o contraste. Esse gráfico mostra a diferença entre a ajuda humanitária necessária, que seria mais de 600 caminhões por dia, e o que de fato estava sendo entregue, menos de 5. Isso é tipo 1% do que chegava antes do conflito. Ok, com esse contexto de destruição em mente, agora a gente pode focar no impacto específico sobre a comunidade cristã de Gaza, que, olha só, tem uma presença na região que data de quase 2.000 anos. Isso aqui ilustra uma mudança demográfica drástica. Se no século XX a população cristã na região era de cerca de 50 mil pessoas, em janeiro de 2026 os números apontam para aproximadamente 1.000. A queda é vertiginosa. E não é só a perda de gente, sabe? Há também a destruição do patrimônio. As fontes indicam que quase todas as casas de cristãos foram destruídas. A única igreja católica de Gaza, a Sagrada Família, foi bombardeada. Já o hospital anglicano Al-Ahli foi atingido 5 vezes. Vamos avançar para ver como o mundo reagiu. A situação gerou uma resposta internacional bem complexa e, em alguns casos, totalmente dividida, principalmente dentro do cristianismo protestante. Esse slide mostra bem os dois lados da moeda. De um lado, tem a ala sionista cristã, que vê o apoio a Israel como um dever bíblico e chegou a organizar eventos como a Jornada de 1000 Pastores. Do outro, grupos focados em advocacia e justiça, que descrevem a crise como um pecado grave e pedem o fim dos conflitos. E no meio desse debate todo, os líderes evangélicos palestinos locais expressaram a visão de que a fé deles estaria sendo usada como um instrumento para agendas políticas de fora que, segundo eles, não tem nada a ver com a realidade que eles vivem ali. Os desafios que eles reportam não se limitam só à ajuda material. Existem também relatos de restrições sistemáticas ao suporte espiritual e comunitário para o grupo. As barreiras que os relatórios mencionam incluem, por exemplo, altas restrições para importar Bíblias, o que eles descrevem como uma criminalização sistemática de quem tenta ajudar e até a revogação de licenças para agências missionárias. O resultado prático é uma capacidade mínima de prestar auxílio bem no momento de necessidade máxima. Para a gente concluir, vamos juntar todas as peças que a gente analisou, os dados demográficos, a destruição material e as dinâmicas internacionais. Tudo isso pinta um quadro bem complexo sobre o futuro dessa comunidade. Então, o ponto crucial é este resumo da situação. Os números gerais mostram mais de 71 mil mortos e 1,5 milhão de deslocados. E especificamente sobre a comunidade que a gente está focando, o status da igreja local é descrito como praticamente extinta e o modelo de apoio externo como bloqueado. A análise desses dados de janeiro de 2026 nos deixa com esta pergunta final, que é bem pesada. Diante de tudo isso que foi apresentado, qual é o futuro de uma comunidade com uma presença de 2 milênios na região? Fica a reflexão. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!